3 fundos imobiliários de lajes corporativas que você precisa ficar de olho para 2023. Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre educação financeira e investimentos. Criei esse canal para te ajudar a investir melhor e vou compartilhar minha trajetória na Bolsa de Valores para você que quer aprender de forma simples e prática a investir. No vídeo de hoje eu trouxe 3 fundos imobiliários do setor de lajes corporativas. Se você não sabe o que são lajes corporativas, basicamente são aqueles prédios gigantescos que você vê na Faria Lima, por exemplo, com diversos escritórios neles. Mas antes de falar sobre o primeiro fundo imobiliário de lajes corporativas, eu queria saber se você já tem ou se você está comprando algum fundo desse setor atualmente. Deixa aqui nos comentários qual fundo você está comprando e se você gosta desse conteúdo ou se esse conteúdo é útil para você, considere se inscrever e deixe o seu like nesse vídeo para eu saber que esse tipo de conteúdo é relevante para vocês. Então, investidor, o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe hoje para você aqui do setor de lajes corporativas é o BRCR11. Na data da gravação desse vídeo, esse fundo imobiliário está sendo cotado a R$ 58,88, está com PVP de 0,59, está super descontado. Notem que o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 100,35 e ele está praticamente sendo negociado quase a metade do preço. Está pagando um dividend yield de 0,78% ao mês e possui um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield de 9,83%, pagando R$ 5,79 por cota. É um fundo imobiliário bem diversificado em número de imóveis, mas na minha opinião é pouco diversificado regionalmente. Notem que ele possui 15 imóveis, mas esses 15 imóveis estão distribuídos em apenas 2 estados. A maior parte deles em São Paulo e outra parte no Rio de Janeiro. Indo aqui para o relatório, pessoal, a gente pode observar alguns dados um pouco mais atualizados. O dividend yield anualizado desse fundo está superior a 10% ao ano. Possui mais de 150 mil cotistas, ou seja, não é um fundo tão pequeno. E um dos pontos que você como investidor precisa ter atenção é na vacância física. Observem que esse fundo ele possui 23,7% de vacância nos imóveis do BRCR. Aqui a gente pode observar que o número de cotistas pessoa física ele vem aumentando com o tempo. Em contrapartida, os investidores pessoas jurídicas, as empresas, elas vêm diminuindo um pouco a posição nesse fundo. Se a gente observar aqui ao longo do último ano, a vacância ela vem diminuindo a passos bem lentos, mas o importante é que esse fundo vem reduzindo a vacância. E aqui, pessoal, a gente pode observar o portfólio do BRCR11 com todos os imóveis que ele possui em carteira. E um ponto interessante a ser observado é a classificação desses imóveis. Observem que boa parte deles são classificados como AAA, que são os imóveis de maior qualidade que a gente pode ter hoje no mercado. Aqui vocês podem observar a vacância em cada um desses imóveis. E outro ponto interessante são os principais inquilinos desse fundo. Vocês podem observar que possuem diversas empresas que são líderes no seu segmento e são empresas bem conhecidas como o Grupo Pan, o Itaú, a TIM, Samsung, o LinkedIn, Via Varejo, Petrobras, Volkswagen e diversas outras empresas. Aqui vocês podem observar o percentual da receita por classe de ativos. Observem que a maior parte da receita do BRCR11 vem de imóveis que são caracterizados como AAA, ou seja, são imóveis de maior qualidade. Além disso, esse fundo possui atuação em diversos setores da economia, como o setor financeiro, com quase 65%, seguido do setor automobilístico, o setor de seguros, serviços, saúde e um pouquinho aqui em outros setores. E como eu já tinha comentado aqui, pessoal, a maior parte dos imóveis desse fundo imobiliário está localizado em São Paulo, com 70% dos imóveis em São Paulo e 30% aproximadamente no Rio de Janeiro. Um ponto interessante sobre os reajustes dos contratos do BRCR11 é que praticamente 100% do fundo ele é reajustado pela inflação, quase 70% dos contratos são reajustados por IPCA e praticamente 30% reajustado por IGPM, mas um dos pontos que eu não gosto muito, investidor, é que quase 85% dos contratos do BRCR11 são contratos do tipo típico. E se você assistiu o meu vídeo sobre fundos imobiliários do setor de galpões logísticos para 2023, onde eu falei a diferença dos contratos típicos para os contratos atípicos, vocês vão lembrar que os contratos atípicos são os contratos que passam maior segurança para nós investidores. Então isso é um ponto de atenção para você que está cogitando estudar e colocar o BRCR11 na sua carteira. Outro ponto interessante é que a grande maioria dos contratos desse fundo imobiliário eles vão vencer após 2026, e aqui a gente pode observar alguns dos principais locatários, dos principais clientes do BRCR11, que são Petrobras, Samsung, Volkswagen, Cargill e outros.
O próximo fundo imobiliário do setor de lajes corporativas que eu trouxe hoje para você aqui, investidor, é o VINO11, Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliário. Na data da gravação desse vídeo, ele está sendo cotado a R$ 47,02, mas o valor patrimonial dele é de R$ 53,90, ou seja, ele está com 13% de desconto, já que ele está sendo negociado a um PVP de 0,87. Além disso, o VINO11 está pagando um dividendo na média dos outros fundos imobiliários, 0,71% ao mês, e possui um patrimônio líquido de quase 900 milhões. Aqui a gente pode observar o retorno por cota nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou aproximadamente 8,6% em dividendos, algo em torno de R$ 4,00. Também é um fundo imobiliário que, ao meu ver, tem uma diversificação em número de imóveis, porém, eu já acho uma diversificação um pouco mais fraca em relação à região, porque esse fundo possui 9 ativos, mas esses 9 ativos são distribuídos em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma sugestão, investidor, que eu deixo para você é sempre que você for analisar um relatório de um fundo imobiliário, você lê essa parte de comentários do gestor. Eu não vou ler aqui para vocês para o vídeo não ficar muito longo, mas basicamente nessa página o gestor ele vai explicar um pouco mais sobre a estratégia do fundo, sobre as movimentações, sobre um pouco da economia. Claro que a maioria dos gestores vão puxar um pouco de sardinha para ele e para o fundo, mas eu acho que é bem válido ler essa parte aqui de comentários do gestor para ficar um pouco ciente de qual é a estratégia do fundo. A gente pode observar aqui o histórico de distribuição de rendimentos desse fundo. Vocês podem observar que ao longo dos últimos 12 meses ele paga de forma bem estável. Aqui a gente pode observar quem são os principais clientes do VINO11, e um ponto interessante é que todos esses clientes eles possuem contratos do tipo atípico com o fundo, mas um ponto de extrema atenção, investidor, é que se você perceber, 66% desse fundo está concentrado em apenas 3 clientes, que são a Globo, o Vinci Partners e a Vitacom. Mas em contrapartida, esse fundo também ele possui clientes bem conhecidos e que são líderes também nos seus setores, como a CIA, a revista Abril, a transportadora DHL, a própria emissora Globo e outras empresas aqui com seus respectivos percentuais. Outro ponto positivo é que a maioria dos contratos desse fundo imobiliário são contratos atípicos. Como eu já falei, o contrato atípico é um contrato que traz mais segurança para nós investidores. 70% dos imóveis estão localizados em São Paulo e 30% no Rio de Janeiro. E aqui a gente pode observar o segmento de atuação desse fundo. Observe que ele possui atuação em diversos setores também da economia, como comunicação e mídia, sendo a maior parte desse setor. Possui também operações no setor financeiro, construção e serviços imobiliários, coworking, escritórios de advocacia, saúde, varejo, seguros, educação e transportes e logística. Aqui a gente pode observar que a maior parte dos contratos de aluguéis eles vão vencer após 2026, cerca de 73% dos contratos vencem após 2026. E esses contratos sofrerão revisionais, serão reajustados em 2024, 2025 e a maioria em 2028 e nos anos seguintes. Um ponto bem positivo também é que a maioria desses contratos, cerca de 87%, é reajustado por IPCA e 13% por IGPM. São indexadores que vão nos proteger da inflação. Outro ponto bem interessante, investidor, que eu confesso que eu não vejo muito nos relatórios de outros fundos imobiliários, é a idade dos ativos desse fundo. Observem que a maior parte dos ativos desse fundo possuem até 5 anos, ou seja, são imóveis relativamente novos, e apenas 32% são imóveis um pouco mais antigos, acima de 5 anos. E o terceiro fundo imobiliário do setor de lajes corporativas que eu trouxe para você hoje, investidor, é o HGRE11. É importante atentar que esse fundo ele é gerido pela Credit Suisse, que atualmente ele está passando por uma crise de confiança, então é interessante ter um pouco mais de atenção. Mas esse fundo está sendo cotado atualmente a R$ 115,25 na data da gravação desse vídeo. Está bem descontado com um PVP a 0,71, está sendo negociado com quase 30% de desconto, abaixo do valor patrimonial. Paga um dividend yield mais interessante, em torno de 0,89% ao mês, e possui quase 2 bilhões de patrimônio líquido. O HGRE11 ele já tem uma diversificação que me agrada mais, ele possui 21 imóveis e esses imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes, sendo que a maioria desses imóveis ainda está concentrado um pouco na cidade de São Paulo, mas parte desses imóveis também estão localizados no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no Paraná.
Além disso, a gente pode observar aqui no relatório, investidor, que o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é de R$ 156,89 e ele está sendo negociado ao valor de mercado, segundo o relatório, de R$ 123. Está pagando um yield anualizado de 10,73% e um ponto negativo é que está com 21% de vacância física, praticamente. Esse é um ponto aqui que você, como investidor, deve ter bastante atenção, porque praticamente 20% dos imóveis do fundo não estão alugados. Mais uma vez, fica a sugestão para você ler o comentário do gestor aqui. Aqui vocês podem observar que o número de cotistas ele vem subindo desde janeiro de 2022. Eu considero um dado bem positivo o número de cotistas aumentando. E aqui vocês podem observar todos os ativos imobiliários do HGRE11. Como eu falei, esse fundo possui imóveis no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. E vocês podem observar nesse mapinha aqui quais deles são torres corporativas, lajes individuais, lajes em que o fundo possui uma participação relevante e quais imóveis são monousuários, ou seja, possuem apenas um locatário. Aqui a gente pode observar que a vacância financeira ela vem diminuindo ao longo do último ano e também que a maioria dos contratos eles vão vencer apenas após 2026. Outro ponto interessante é que praticamente todos os anos parte dos contratos desse fundo imobiliário vão sofrer revisionais, vão ser reajustados. 13% em 2023, 34% em 2024, 13% em 2025 e os outros 30% após 2026. E aqui você pode ter um pouco mais de informações sobre os imóveis que o fundo possui, assim como localização, metragem quadrada, participação, vacância. Vou passar um pouco mais rápido e se vocês quiserem analisar com mais detalhe esses relatórios, eu vou deixar o link dos 3 relatórios desses 3 fundos imobiliários aqui na descrição, caso você queira aprofundar um pouco mais os seus estudos. Então é isso, pessoal, te mostrei hoje 3 fundos imobiliários de lajes corporativas que eu acredito serem boas opções para 2023. E se esse vídeo foi útil para você, investidor, considere se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo para acompanhar os próximos vídeos sobre investimentos aqui no canal. Até a próxima!